E aí, gente, tudo bem? A gente tava lendo aqui Ageu e, cara, como Ageu é poderoso, né? A história em si. E o. Tô lendo todo o capítulo 1, né? Tô só no. Tô só no capítulo 1. Tem muita coisa, cara, muita coisa. Por isso que a Bíblia ela é incrível, né? Tipo, como Deus, ele, através de um trecho, de uma parte, ele, nossa, abre tantas possibilidades de entendimento, de interpretação, da gente trazer essa vida, essa o que aconteceu com Ageu lá em 520 antes de Cristo. A gente conseguir trazer, cara, como se estivesse acontecendo agora. E realmente o que está acontecendo em Ageu acontece agora, né? Tá acontecendo agora. A gente vê Ageu, ele vai falar, e eu não vou falar tudo aqui não, você vai ler depois. Pega sua Bíblia e vai ler. O que está acontecendo em Ageu ali é que o povo tá construindo a sua própria casa, né, após a volta da Babilônia, né, isso acontece antes da reconstrução dos muros ali em Neemias. Ageu é meio que próximo ali de Esdras e tal. Zacarias também, acho que se não me engano, tava no meio. E aí Ageu vem, e ele vem na liderança, né? Como que uma igreja pode prosperar, como que a igreja pode ser abençoada, como que a igreja pode viver o que Deus tem? A partir de uma liderança centrada, uma liderança sensível. Então o que acontece? Ageu ele começa a profetizar e ele fala que a palavra não vai para o povo, a palavra vai primeiramente ao governador de Judá, que é Zorobabel. Zorobabel significa uma semente da Babilônia, ou seja, é provável que esse homem tenha nascido na Babilônia, no tempo de exílio. E junto disso também a palavra vai ao sumo sacerdote, ou seja, uma liderança governamental, né, o governador, e uma liderança espiritual, o sumo sacerdote. Tá meio torto isso aqui porque eu tô sem o meu negócio para segurar o celular, então tá meio torto. Mas não é pra você prestar atenção na imagem, não é pra você prestar atenção na palavra. E aí, é, a palavra vai de confronto primeiro à liderança, né? E após a liderança, é interessante que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, os dois eles ouvem. E aí quando eles ouvem, lá no versículo do capítulo 1, no versículo 12 fala assim, ó: Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa da palavra do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviaram. O povo temeu ao Senhor. Ou seja, a partir de uma liderança obediente, a partir de uma liderança que não era perfeita, mas que reconheceu que o coração estava no lugar errado, o povo estava construindo mais, dedicando mais a sua força, a sua própria casa, né? E cara, não tem problema nenhum a gente querer uma casa boa, a gente querer ter as nossas coisas. A Bíblia não é contra isso. O que a Bíblia é contra Deus está falando aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Ageu, fala assim, ó: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então o que estava acontecendo? O povo estava se dedicando, cuidando da sua casa, quando na verdade o símbolo da onde Deus seria adorado estava destruído. Ou seja, a gente hoje não precisa construir um templo físico. Ainda que é importante estar na igreja, é importante ter um templo para adorar, para estar em comunhão. Mas a gente não constrói hoje um templo físico. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu vou viver minha vida sozinho, porque um membro sem o restante do corpo ele morre. Mas às vezes a minha vida, eu tô gastando a minha vida, hoje eu tô com 33 anos. Nesses 33 anos eu tô gastando a minha vida pra ter um emprego bom, ter um carro bom, ter um casamento bom, ter um filhos abençoados, poder viajar, conhecer o mundo. E todas essas coisas são bênção. Acredito que Deus se alegra quando a gente descansa, quando a gente viaja, quando a gente tem tempo para a família. Mas o ponto é, a grande questão é, existe esse mesmo cuidado com as coisas que é do Senhor? Como que está a sua vida de oração? Como que está o seu jejum? Como que está a sua leitura da palavra? Como que está o seu serviço a Deus na igreja? Né? Ou você deixa lá, deixa que o pastor faz, deixa que o líder se responsabilize, sabe? Existe um convite de Deus através do profeta Ageu para que a gente saia dessa linha de conforto, né? De gastar a minha vida por coisas que são passageiras. E se a gente fizer uma análise hoje na nossa sociedade, pessoas que você e eu têm proximidade, pessoas que vivem
transtornos de ansiedade, depressão, o emocional abalado, casamentos por um fio, a vida com o filho não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem acesso ao coração do filho. Então todas essas coisas são pessoas que estão gastando a sua vida pelas coisas dessa terra, né? Querendo ter uma casa top, uma casa bonitona, um carro do ano, fazer as viagens, realizar os sonhos. Eu repito, todas essas coisas são boas e vale a pena a gente investir nisso. Mas a grande pergunta do Senhor pra gente é: o meu templo vai ficar destruído? A sua vida, o seu relacionamento comigo vai ficar destruído enquanto você está morando numa boa casa, andando num carro bom, tendo conforto? O seu relacionamento com Deus como está? Como que foi esse 2025 de relacionamento com o Senhor? Quanto tempo, né? Não é nem sobre tempo, mas como foi a sua oração? Será que a gente melhorou a nossa oração? Ou do jeito que a gente passou 2024, a gente também passou 2025? Então existe um convite do Senhor, um chamado do Senhor para que a gente volte a obedecer. E toda vez que a gente procura mais a nossa satisfação, mais o nosso prazer, mais o nosso bem-estar do que o nosso relacionamento, investir no nosso relacionamento com o Senhor, o que acontece? Lá no versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aí ele fala: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram. Ou seja, esse caminho é nosso, cara. Deus não mandou a gente fazer isso. Deus nos abençoou e o nosso coração se apaixonou pelas coisas e não pelo Criador. Então, ou seja, não é um caminho que Deus está nos levando, é um caminho que a gente está fazendo. Esse caminho, aonde esse caminho está nos levando? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Já parou pra pensar que às vezes a gente está trabalhando, se dedicando, gastando a nossa vida e sempre tem um boleto para pagar? Você nunca tem paz para desfrutar daquilo que você está construindo? Ou seja, você está se dedicando, você trabalha a semana inteira. Se o seu trabalho, você fica 8 horas, você passa 12 no trabalho, se preciso for. Você gasta a sua vida pelo seu trabalho. Às vezes você dorme mal, você come mal, você tem uma vida você não tem uma vida saudável. Você se dedica para todas as coisas que você quer nessa terra, mas você nunca consegue ficar satisfeito. Esse é o modo de sobrevivência. Vocês comem, mas não se fartam. A gente está sempre comendo do bom e do melhor e nunca está satisfeito. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Ou seja, a gente tem do bom e do melhor e mesmo assim a gente está incompleto. A gente não consegue saciar isso. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Meu Deus, a gente está gastando a nossa vida por um salário mensal e quando chega no dia 30, dia 5, dia 10 ou dia 20, que a gente recebe o nosso salário, acabou. Ao mesmo tempo que entrou, já saiu. E aí você olha no status e fala: meu Deus, mas trabalhei o mês inteiro, dediquei 9 horas do meu dia, 12 horas do meu dia, gastei a minha vida por isso. E ó, numa fração de segundos foi embora. E a gente perdeu a alegria, a gente não consegue mais ser alegre, a gente não consegue mais rir de piadas bestas, a gente não consegue fazer graça, a gente não consegue, viver a provisão sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eu estou apegado ao que eu posso fazer. Eu não confio mais em Deus. E aí por isso que a Bíblia vai falar assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde seus caminhos levaram. Suba ao monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Ou seja, a gente quer muito de Deus. A gente quer que Deus faça muitas coisas, mas sempre vem pouco. Por quê? Porque a gente investe pouco pro Senhor. Isso é uma palavra para mim. Eu tenho investido pouco o meu tempo para Deus. Eu tenho gastado mais tempo às vezes no celular, numa rede social, fazendo coisas passageiras do que investido tempo com o Senhor. Aí ele continua falando, isso tudo no capítulo 1, tá? Isso não tá longe do capítulo 1, tá tudo aqui dentro. Fala assim, diz o Senhor: você esperava muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Ou seja, o que a gente faz para Deus é muito pouco. É muito pouco, é muito de qualquer jeito e é muito raso. É uma palha, é uma pena, é pouquíssimas coisas que a gente faz para Deus. A gente não tem gastado a gente canta: eu quero gastar a minha vida aos seus pés.
A gente não faz isso, irmãos. A gente canta isso, mas a gente não pratica isso. Aí continua. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa com a sua própria casa. Se ocupa com a sua própria casa. Ou seja, eu tenho procurado viver o versículo de cuidar primeiro da minha casa, né? Poxa, a Bíblia fala que nós devemos cuidar primeiro da casa, senão eu sou pior que o descrente. Mas a gente perdeu a essência. A essência de gastar a nossa vida ao Senhor primeiramente. E se eu fizer isso para Deus, se eu gastar a minha vida aos pés do Senhor, a minha família vai ser bem cuidada. E eu não falo gastar para Deus, não estou falando sobre você servir na igreja como líder. Não estou falando sobre você fazer coisas para Deus. O servir ao Senhor, o viver esse relacionamento. Por que Deus está reclamando? Por que Deus está chamando a atenção do povo para que eles construam o templo? Porque o povo não tinha mais adoração a Deus. Então às vezes a gente entrou num nível tão automático como o povo aqui em Ageu, que a gente tem gastado nossas vidas em outras coisas, dedicado a nossa vida em outras coisas, e para Deus a gente dá o que sobra. Se der eu vou na igreja, se não surgir mais nada, se não surgir outra coisa importante aí, se não surgir um churrasco em família, se não surgir um compromisso da empresa. Sabe, às vezes a gente vai para a empresa por serviço com sol, com chuva, tempestade, ventania, vendaval. Se o ônibus não passa, a gente vai andando. A gente paga Uber, a gente investe em nossa vida para não chegar atrasado, para estar lá no nosso emprego, bater o ponto. Mas se choveu no domingo, puxa, tô muito cansado para ir para a igreja hoje. Tô muito cansado para... eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. E vai dar sono mesmo, meu irmão, porque não tem hábito nisso, né? Nem sempre é gostoso a gente estar aqui lendo a Bíblia, nem sempre é. Mas exige de nós, o relacionamento com Deus exige de nós um sacrifício. Não tem como eu me acomodar no tipo assim, meu Deus, não entendi nada, tá falando em Ageu. Nossa, você precisa cavar, cara. Você precisa mergulhar nisso, você precisa pagar o preço. Você precisa orar sobre essa palavra e falar, Senhor, o que eu não entendi? O que Ageu tá querendo falar comigo? O que essa palavra tá querendo mostrar? Sabe, eu percebo que hoje, mesmo sendo pastor de uma igreja, eu preciso muito parar de fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu preciso melhorar, eu preciso não procurar, sabe? Às vezes eu tenho esperado de Deus uma resposta financeira, né? Diante de tudo que a gente tem passado nesses anos, eu espero de Deus uma resposta financeira. E eu oro por isso, meu coração anseia por isso, mas às vezes meu coração está ansiando mais a parte financeira do que a parte de viver coisas extraordinárias em Deus. E essas coisas extraordinárias, não falo de fama, mas eu falo desse relacionamento, sabe? De voltar novamente à essência da adoração, de voltar novamente a ter alegria, voltar novamente a viver essa substância na palavra, sabe? Esse lugar de Salmos 34:7, deleitar em Deus. Qual foi a última vez que a gente, tudo na nossa vida estava dando errado, mas a gente se deleitou em Deus? Sabe? A gente se apaixonou por outras coisas e viramos as costas pro Senhor, cara. Existe um convite de Deus pra gente aqui, ó. Se vocês querem viver a prosperidade nessa terra, se vocês querem viver aquilo que eu tenho para vocês nessa terra, é necessário obediência, sacrifício, renúncia. Sabe, não é fácil você ir para a igreja, você se dedicar, assumir uma função na igreja, ou pregar o evangelho aí fora, enfim. Não é fácil, irmãos. Principalmente porque a partir do momento que você começa a se dedicar ao Senhor, as lutas vêm, as provações, os estresses, as tristezas. Sabe, quantas vezes nós pregamos no domingo aqui, e aquela palavra abençoada, as pessoas comentam, nossa, que bênção e tal. E aí chega na segunda-feira, a gente já tá destruído, a gente já tá quase negando a fé, né? Então, cara, existe mais, muito mais do que você fazer parte de uma igreja, do que você ler a palavra, do que você orar 1 hora, 2 horas por dia. Existe um lugar de satisfação em Deus
existe um nível de revelação em Deus, existe uma alegria em Deus, existe, sabe, essa sustância em Deus, existe uma unção em Deus para cada um de nós. E a gente só vai experimentar isso a partir do momento em que Deus for a sua prioridade. Deus. Estou falando para Deus ser a sua prioridade, não o seu pastor, não a sua liderança, não a sua igreja, Deus. E é lógico que a partir do momento que Deus é minha prioridade, a partir do momento que eu começo a viver Mateus 6,33, buscar no reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, a partir do momento que eu começo a gastar a minha vida nisso, buscar o reino de Deus, cara, eu vou ser presente na igreja, eu vou assumir responsabilidade, eu vou me sacrificar pelo meu próximo, eu vou servir, eu vou gastar, literalmente, gastarei a minha vida a seus pés. Então, essa é a palavra que Deus está falando comigo hoje. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas eu queria compartilhar com vocês. Não vou nem editar, vou postar aí para não ter perigo de eu tirar alguma parte que você precisa ouvir. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica firme, varão. E varou. Tchau.